Agora, meu querido aprovado, vamos começar nossas aulas de funções orgânicas, identificação de função e grupos funcionais. Então vamos lá. Questão 1 do nosso material, a questão do FT 2023-1. A morfina extraída da papoula é uma planta da família Papaveraceae. Se não for, vai ser isso aí mesmo. É um dos alcaloides mais antigos usados pela humanidade. Ele fala o seguinte: sobre a morfina, assinale a incorreta. Primeiro é o seguinte, vamos ver quais são as funções que nós temos aqui na morfina. Cada vértice é um carbono, bacana. Então tem um carbono aqui, ó. Cada vérticezinha dessa aqui é um carbono. Então vamos lá. Primeira função que nós temos aqui. Nós temos um OH ligado a um carbono saturado, ou seja, só tem ligação simples. Então, se você tiver um OH ligado a um carbono ligação simples, isso aqui é um álcool. O que é um álcool? Álcool é uma função orgânica que tem o OH ligado a um carbono saturado. Agora você tem aqui, ó, um OH ligado a um anel aromático. O que é um anel aromático? O anel aromático é um benzeno, né? Benzeno, ele possui 6 carbonos com 3 duplas e 3 simples ligações alternadas, que você pode representar também dessa maneira aqui, ó, fazendo hexágono com a bola no meio. Ele é um benzeno. Quando você tem um OH ligado ao benzeno, você tem o que a gente chama de fenol. Então, esse cara aqui é um fenol. Então, quem é o fenol? Fenol é um OH ligado ao anel aromático. Bacana? E aqui na pontinha eu tenho nitrogênio ligado a carbonos. Então, esse cidadão aqui é uma amina. Então, esse cara aqui é uma amina. Não confunda amina com amida. Qual é a diferença, Sandrão? A amina possui um nitrogênio ligado a um carbono. Esse R é porque pode ser um carbono, não importa a quantidade, né, de carbonos. Você pode ter uma amina ligada a um carbono e você pode ter uma amina, por exemplo, ligada a 2 carbonos ou ligada a 3 carbonos, certo? Então, isso aqui, pronto. Esse aqui a gente chama de amina primária, porque está ligada a um carbono. Isso aqui é amina secundária, está ligada a 2. E aqui a amina terciária, porque está ligada a 3 radicais, 3 carbonos, 3 grupos substituintes. E o que é uma amina? Uma amina você vai ter o que a gente chama de carbonila, que é esse carbono com a dupla com oxigênio, e ligada a ele vai vir o nitrogênio. Então aí nós temos uma amida. Então vamos ver as alternativas aqui para ver qual que está correta. É uma amina cíclica? Não, não é cíclica porque a parte da amina aqui, ó, ela não está formando um ciclo. Bacana? Ainda tem mais outra função aqui, desculpa que eu estou vendo agora, ó. Essa aqui, ó, oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, ele é um éter. Como é que é, Sandrão? Éter. Pois é. O que é um éter? Um éter. Ele tem o oxigênio entre carbono. Então você vai ter um oxigênio e ligado ao oxigênio você vai ter os radicais. Ele é um éter. Não confunda éter com éster. Eu vou até fazer com outra letra. Outra cor, desculpa, outra letra não. Outra cor. Não confunda com o éster. Certo? O éster, ele tem um oxigênio. Esse oxigênio vai vir ligado a um carbono e vai vir ligado a uma carbonila. Ou seja, de maneira simples, ele vai estar entre um carbono e uma carbonila.
Bacana? Beleza? Ok? Então vamos lá. Vou começar aqui de novo. Deixa eu apagar aqui. É uma amina cíclica. Vamos analisar aqui se ela é uma amina cíclica. Galera, peço desculpa que eu estou vendo aqui agora, ó, que ela é uma amina cíclica sim, ó. Não pareceu, mas ela está fechando um ciclo aqui, ó. Tá vendo, ó? Então eu tenho aqui uma cadeia fechada. Então sim, é uma amina cíclica. Me desculpe, tá bom? Letra B. Possui um caráter básico alcalino. A gente vai aprender lá em acidez e basicidade do compostos orgânicos, mas já posso lhe adiantar. Se você tem uma amina, você tem um caráter básico. Então, se você tem uma amina na sua cadeia, você tem um caráter básico. Por que, Sandrão, a amina? Pelo fato da amina, o nitrogênio sobrar um par de elétrons, e a gente aprendeu lá no início do curso, em Química Geral, que ela pode doar esse par de elétrons, então ela passa a ser, quem doa um par de elétrons é uma base de Lewis. Eu quero a incorreta, né? Então vamos lá. Apresenta uma amina secundária, um fenol, um éter e um álcool terciário. Bom, essa amina aqui, ela é uma amina que está no ciclo, né? Essa cidadã aqui. Mas está ligada a 3 carbonos. Então você podia matar que não é uma amina secundária. Tem um fenol? Ok. Tem um éter? Ok. Aqui está errado, né? Tem um álcool terciário? Não. Porque esse álcool aqui, que é o OH, ele está ligado a um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 carbonos. Quando é que é um álcool terciário, Sanão? Se eu tivesse um OH assim, ó, ligado a um carbono que tivesse ligado a 3 carbonos. Porque esse carbono seria terciário. Então, esse álcool seria um álcool terciário. Então, a falsa está aqui, ó. Agora, possui 5 centros quirais. O que é quiralidade, Sandrão? Quiral é quando você tem um carbono, isso a gente vai ver lá em isomeria, mas eu posso dar adiantamentozinho para vocês aqui agora. Um carbono quiral é um carbono que está ligado a 4, tem 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, ligado a B, C, D. A é diferente de B, diferente de C, diferente de D. Por exemplo, eu tenho um carbono aqui, está ligado a OH, hidrogênio, a um metil e uma carboxila. Isso aqui caracteriza um ácido carboxílico. Então, observe, eu estou ligado a OH, hidrogênio, metil e um ácido carboxílico. Então, esse cara é um carbono quiral. Bacana? Aí ele pergunta se tem 500 quirais. A gente vai ter que contar para saber. Então, galera, eu dei uma pausa aí no vídeo para voltar com o desenho para ficar mais fácil. Então, olha só, para o cara ser um carbono quiral, a gente também chama de assimétrico, né, porque os 4 ligantes são diferentes, embora o correto é chamar molécula quiral e carbono assimétrico. O carbono assimétrico é aquele que tem os 4 ligantes diferentes. Então, nunca vai ocorrer num carbono que tenha dupla. Então, eu tenho um carbono aqui, ó, certo? Cada vértice é um carbono. Bacana? Então, esses carbonos aqui já estão fora. Por que estão fora, Sandrão? Estão fora porque tem dupla ligação. Então, não pode ser carbono assimétrico, carbono quiral. Eu também tenho 2 carbonos aqui embaixo que estão fora. Por quê? Porque tem dupla ligação. Então, já cortava eles. Também já está fora, certo? Para ter os 3 ligantes diferentes, esse carbono aqui também está fora, porque está ligado a 3 hidrogênios. Certo? Vamos ver os outros carbonos para a gente ver. Então, vamos lá. Eu tenho um carbono aqui, aqui
aqui, 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 aqui e aqui. Bacana? Esse carbono aqui está ligado a hidrogênio. Ok. Esse outro carbono está ligado a hidrogênio. Esse carbono... Então, esse carbono aqui, que eu estou pintando de azulzinho, está ligado a hidrogênio ao lado de cá todinho, ao lado de cá e ao lado de cá. Então, os 4 ligantes deles são diferentes, porque você não analisa só o que vem depois, você analisa tudo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um carbono aqui, ele está ligado aqui a um cloro, está ligado a um H, mas aqui tem 5 carbonos e tem uma dupla aqui. Aqui eu também tenho 5 carbonos, mas a dupla já está no segundo aqui, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, depois desse carbono aqui, ele está ligado a cloro, a OH, o lado de cá todinho e o lado de cá todinho. Aqui tem quantos carbonos? Aqui tem, depois dele, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma dupla entre o carbono 3 e 4, ou seja, seria no carbono 3, né, que a gente bota o menor número. Aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, só que aqui a dupla está entre o carbono 4 e 5. Então, cara, o lado de lá e o lado de cá são diferentes. Então, esse cara é diferente desse. Sandrão, só porque eu mudei a posição da dupla, sim, são diferentes. Eu analiso tudo que está ligado àquele carbono. Então, quando eu vou fazer esse carbono aqui, que eu digo que esse carbono é quiral, porque eu estou analisando que ele está ligado ao OH, ao hidrogênio, ao lado de cá todinho, que é diferente, e o lado de cá também, que é todinho, é diferente. Então, ele é um carbono assimétrico. Partindo desse raciocínio, você já sabe que esse carbono também é assimétrico, porque ele está ligado, ó, essa estrutura aqui é diferente dessa aqui e dessa aqui, certo? Agora, só que esse carbono aqui tem 4 ligações, para 4 faltam 2, tem 2 hidrogênio, não pode. Esse também tem 2 e esse também tem 2. Então, esses caras que têm 2 hidrogênios já estão fora. Então, vou analisar os carbonos que estão me faltando, né? Então, vamos aqui para isso aqui, ó. Esse carbono aqui, ele é um carbono assimétrico, está ligado a esse carbono, que está ligado ao nitrogênio, que está ligado aqui para cima, que é diferente do que está do lado de cá, que é diferente do que está aqui para baixo. Então, ele é um carbono assimétrico, outro asteriscozinho. E por último, eu tenho esse carbono aqui, que também é diferente. Certo? Então, também é um carbono assimétrico. Mas volta a falar, lá em isomeria espacial, estereoisomeria, a gente vai estudar carbono, carbono quiral, isomeria óptica, destrógeno, levógeno, isso tudo. Então, na verdade, esse também ele é verdadeiro, contei, tem 5. Então, eu queria um falso, né? Então, esse é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Essa é a falsa e o que eu queria era a incorreta. E aí, meus queridos alunos, vamos fazer agora a questão número 2 do nosso material. Questão FT 2023-2 de funções orgânicas, né? Ele fala a seguinte, essa questão. As xantonas são estruturas de origem natural, presentes como metabólicos secundários em famílias de plantas superiores. Fungos, líquens e bactérias, a maioria apresenta como composto polihidroxilatos, sendo também encontrados na forma de ésteres mono ou polimetílicos e glicosilatos. A seguir estão as estruturas químicas de 4 diferentes xantonas: a fusaridina, a mangiferina, a alfa-mangostina e a quielcorina. Então tá aí a estrutura das 4 aqui, ó. Beleza? E aí ele faz a pergunta aqui embaixo, ó. Ele vai fazer a perguntinha aqui embaixo. Considerando as informações incorretas, nós temos o seguinte. Letra A. A furindina é um composto fenólico, ou seja, tem um fenol, e apresenta na sua estrutura 3 hidroxilas, um grupo cetona, um éter, além de metila. Então vamos lá ver. Então vamos ver aqui a cidadã que ele falou. Tem um grupo fenóico,
Tem mesmo aqui, ó. Ela tem um OH ligado a um benzeno. Então, OH ligado a um benzeno, isso aqui é um fenol. Lembre-se que Sandrão falou, cada vértice é um carbono. Então, tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, aqui e aqui. Aí aqui eu tenho, entre carbonos, eu tenho um oxigênio. Então, isso aqui é um éter. Certo? Isso aqui é um éter. Eu tenho uma outra função aqui que é o seguinte, ó. Carbonila, que é o carbono com a dupla oxigênio, entre carbonos. Então, esse grupo aqui é o grupo cetona. Certo? Cetona. E de novo aqui eu tenho OH ligado ao benzeno, outro OH aqui que faz o fenol. E eu tenho também o 3 hidroxilas, ó. Eu tenho 3 hidroxilas aqui, ó. 1, 2, 3 hidroxilas. Bacana? Além de um grupo metil, porque aqui, ó, na extremidade aqui, eu tenho um carbono aqui, ó. Cada vértice é um carbono, uma ligação, né? O carbono está fazendo uma ligação aqui, para 4 faltam 3, então esse é o grupo CH3. CH3 é o radical metila. Metil é quando você tem um carbono, só lembrando aqui, né? Et, 2 carbonos, prop, 3 carbonos e but, pente, assim sucessivamente. Bacana? Vamos ver a outra aqui que ele falou. Ele falou que na mangiferina possui uma estrutura química de álcool, fenol, cetona, ésteres e 5 carbonos quirais. Carbono quiral, vale lembrar que o carbono quiral é aquele que tem os 4 ligantes diferentes, né? Que é o carbono assimétrico. Bacana? Então vamos lá ver se a mangiferina, que está aqui, ó, se essa cidadã aqui... Não, mangiferina está lá em cima, desculpa. Essa é a alfa-mangostina. Então vamos ver aqui. Mangiferina. O que é que nós temos aqui na mangiferina? Cada vértice é um carbono. Então eu tenho, olha só. Eu tenho um carbono aqui, 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 aqui. Beleza? Então todas as vértices que não foi substituída por ninguém é um carbono. Então aqui eu tenho logo aqui, ó, OH ligado a um carbono saturado. OH ligado a um carbono saturado, essa galera aqui, ó, todas elas, todos eles são álcool. Álcool. A diferença desse OH ligado a esse carbono, que ele é um álcool de cadeia acíclica, né? Esse OH que está ligado a um ciclo é um álcool de cadeia cíclica, né? Embora tenha aqui um heteroátomo. Aonde, Sandrão? Aqui, ó. Aqui eu tenho um heteroátomo, oxigênio entre carbonos. Então aqui eu tenho um éter. Estou identificando as funções, tá certo? Éter. Já vimos no outro aqui, ó, OH ligado a um benzeno. OH ligado a um benzeno. O que é o benzeno, Sandrão? Vamos lembrar, né, galera? Benzeno. Benzeno. Benzeno, ele tem 6 carbonos, tá? É um aromático com 3 duplas e 3 simples alternadas. Você pode desenhar assim, ou você pode desenhar ele na forma de hexágono. Bacana? Tá aqui, ó. Tá aí o benzeno. A logomarca tava tapando, né? Outro aqui, ó. Eu tenho aqui um outro éter, que é o oxigênio entre carbonos. Eu tenho aqui um outro éter. Éter. E aqui eu tenho a carbonila entre carbonos. Carbonila entre carbonos. Isso aqui é uma cetona. E o que é que ele disse? E tem 5 carbonos quirais, né? Daqui a pouco a gente vai ver se tem 5 carbonos quirais. Então, até agora, tá verdadeiro? Vamos, tem álcool, ok, tem fenol, ok, cetona, ok, ésteres, ok, 5 carbonos quirais, pronto.
que é que eu vou fazer aqui? Eu vou agora pegar essa estrutura e vou botar aqui no canto. Dei uma pausazinha no vídeo para poder colocar ela aqui, né? Então, só para a gente se ligar aqui, ó. Lembre-se que cada vértice é um carbono, como o Sandrão falou. Então, eu tenho um carbono aqui, aqui, aqui. Esses do benzeno, nenhum desses pode ser um carbono quiral, nem esse aqui. Por que, Sandrão? Porque eles possuem dupla ligação. Teve dupla ligação, não pode ser um carbono assimétrico. Então, essa galera desse lado aí não pode ser. Mas esse carbono pode ser, que só tem ligação simples. Esse também pode ser, que só tem ligação simples. Esse também pode ser. Esse também pode ser. Esse também pode ser. Só uma observação, Sandrão. O que quer dizer esse bichinho aqui rachurado? Qual a diferença desse cara? Qual é a diferença desse cara aqui, ó? Esse tracejado, quando você fala carbono. Esse carinha aqui quer dizer que o cara está para frente do plano. Esse carinha quer dizer que o cara está atrás do plano. Ou seja, eu tenho um plano, né? E aí eu tenho um cara na frente do plano e outro atrás do plano, tá? Mas não vai interferir agora. Então vamos completar aqui com o hidrogênio. Esse carbono tem 4 ligações, para 4 faltam 2. Esse carbono já não pode ser um carbono assimétrico, porque ele tem 2 ligantes iguais, então tá fora. Eu vou analisar esse cara aqui agora. Esse cara tá ligado a hidrogênio, não tá? Esse cara também tá ligado a hidrogênio. Esse cara tá ligado a hidrogênio. Esse cara tá ligado a hidrogênio. E esse cara tá ligado a hidrogênio. Será que esse carbono aqui é um carbono assimétrico, que a gente representa com um asterisco? Vamos ver. Ele está ligado a esse lado aqui todinho. Aqui depois dele, dentro do ciclo, eu tenho um oxigênio. E depois aqui eu tenho um carbono ligado a um H. E depois eu tenho um hidrogênio. Ou seja, os 4 ligantes dele são diferentes. Então ele é um carbono assimétrico. Ok? Vamos ver se esse carbono aqui também é um carbono assimétrico. Vamos analisar. Vou apagar aqui isso que eu fiz aqui, né? Só para a gente ter uma ideia. Esse carbono está ligado aqui a um carbono, está ligado ao H, está ligado a hidrogênio, está ligado a esse carbono, está ligado a um OH. Só que esse carbono aqui está ligado a um oxigênio, está se ramificando para cá, ou seja, são diferentes os 4. Então esse carbono também é assimétrico. Será que esse carbono aqui é assimétrico? Embora a gente vá ver isso lá em isomeria, né? Mas é bom que a gente já está vendo aqui também. Ele está ligado a esse carbono, que está ligado a um H e a um hidrogênio, é esse cara aqui. Analisando dentro do ciclo, está ligado a um H, só que depois esse cara está ligado a um carbono. São diferentes. E está ligado a um OH aqui e a um hidrogênio. Ou seja, os 4 ligantes deles são diferentes. Certo? Será que esse carbono aqui também é um carbono assimétrico? Vamos analisar para ver se é um carbono assimétrico. Olha só. Eu vou até apagar tudo aqui, só para você, meu aluno, ter a ideia de como você raciocina se o carbono é assimétrico ou não. Olha só. Esse carbono está ligado a um OH, está ligado ao hidrogênio e está ligado aqui a esse carbono, que está ligado a essa estrutura, que está ligado para cá, que é diferente do outro lado aqui dentro do ciclo, tá vendo? Essa estrutura aqui, ó, é diferente dessa aqui. Até porque esse carbono aqui tem um OH e esse carbono aqui não tem um OH, então ele é um carbono assimétrico. Então eu já tenho 4 carbonos assimétricos. Sandrão, eu tenho mais carbonos assimétricos? Vamos ver aqui. Vou apagar tudinho de novo, tá? Só para você ter uma ideia. Lembrando que eu tenho 5 carbonos assimétricos. Eu tenho 5 não. O cara afirma que tem 5. Será que esse carbono aqui é um carbono assimétrico? Esse que eu tá de verdinho aqui? Será? Vamos ver. Ele está ligado a essa estrutura aqui. Na verdade, é o seguinte. Quando você vai analisar tudo. Lembrando que ele também está ligado ao hidrogênio, né? Por quê, Sandra? Porque ele tem 3 ligações. Para 4 faltam 3, né? Para 4 faltam 1.
Então, ele está ligado a essa estrutura aqui todinha. É o que eu falei, você analisa tudo, não analisa só esse carbono que está aqui do lado dele. Ele está ligado ao hidrogênio. Ele está ligado a esse carbono aqui, ó, que está ligado a essa estrutura aqui todinha do lado de cá. E, ao mesmo tempo, do outro lado, ele está ligado a essa estrutura todinha que também são diferentes. Mas eu posso dar um macete para você entender melhor. Vamos analisar dentro do ciclo, tá? Dentro do ciclo. Depois dele, o primeiro carbono aqui é um carbono com OH e aqui depois é um oxigênio. Então, depois dele aqui, o primeiro é um carbono no sentido anti-horário e aqui no sentido horário. No sentido anti-horário aqui é o primeiro é um oxigênio, são diferentes. Então, esse carbono aqui também é assimétrico. Então, esse carbono, esse e esse são carbonos assimétricos. Eu tenho 5 carbonos assimétricos. Então, voltando aqui na questão, ela está correta, né? Questão letra C, ele diz que a alfa-magnostina é um composto fenólico aquiral, aquiral quer dizer que não tem carbono quiral, apresenta em sua estrutura substituintes lipofílicos. Esse, Sandrão, o que são compostos lipofílicos? São compostos em que tendem a se dissolver em gorduras, óleos, lipídios, certo? E esses caras que têm essas propriedades apolares, embora a gente vai ver isso aí lá em propriedades físicas dos compostos orgânicos, mas eu já posso adiantar que na química orgânica nós consideramos os hidrocarbonetos como os compostos apolares, certo? E os substituintes, agora grava, tá? Grupos substituintes são os radicais. Bacana? Então vamos aqui para alfa mangostina. Fala que tem grupos fenólicos. Tem aqui, ó. OH ligado a um benzeno. OH ligado a um benzeno. Eu ainda posso até aumentar isso aqui, né? Eu posso dizer o seguinte, ó. Cada vértice é um carbono, então eu tenho aqui, ó, fenol, certo? Eu tenho um fenol, eu tenho um éter também. De novo, eu tenho aqui uma acetona, que é carbonila entre carbonos, tá? Eu tenho uma acetona. E aqui eu também tenho um éter, porque eu tenho oxigênio entre carbonos. Onde é que está o outro carbono, Sandrão? Um carbono está aqui e o outro é esse aqui, ó. Então esse cara aqui também é um éter. E os grupos substituintes, quem são, Sandrão aí? Ele tem aqui, ó, cada vértice tem um carbono. Então aqui, ó, carbono, 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 certo? Vou completar com hidrogênio. Aqui tem uma ligação, para 4 faltam 3. Aqui hidrogênio, para 4 faltam 3. Esse cara aqui está faltando hidrogênio. Esse cara está faltando 2 hidrogênios. Aqui também, ó, cada vértice é um carbono. Esse cara está faltando 3. Esse cara tem 1 para 4, faltam 3. Esse cara aqui já tem as 4. Esse cara está faltando 1. Esse cara está faltando 2 ligações. Observe esse grupo que eu fiz aqui agora. Você vai ver que é um grupo de hidrocarbonetos. Ou seja, caras que têm afinidade com gorduras, óleos, lipídios, lipofílicos. É você ter um caráter mais apolar. E na química orgânica, os apolares são os hidrocarbonetos. Então, isso também é verdadeiro. Lembrando que eu quero a incorreta. Então, ele fala aqui, ó. A quioquirina possui em sua estrutura 5 anéis heterocíclicos. O que é, Sandrão, um anel heterocíclico? Eu vou falar para você. Heterocíclico é a união de dois nomes, de
heteroátomo, mais uma cadeia fechada, cíclica, uma cadeia cíclica. Então, cadeias fechadas que tem heteroátomo, por exemplo, se eu tenho aqui uma cadeia fechada com 5 carbonos. Mas no lugar de um carbono aqui, eu resolvi tirar e botar um oxigênio. Então agora, entre carbonos, eu tenho o que a gente chama de heteroátomo. Heteroátomo, que é um cara entre carbonos, né? Um elemento químico que não é carbonos entre carbonos. É um elemento químico que não é carbono, certo? E a cadeia é considerada heterocíclica, né? Ou heterogênea, a cadeia heterogênea é quando ela tem um heteroátomo entre carbonos. Ok? Então, vamos analisar. Eu só peço desculpa que a letra C, ele falou aqui, né? Que composto fenólico aquiral, ou seja, que não tem carbono assimétrico, e realmente é. Por que, Sandrão? Porque, lembre-se, carbonos, como eu vou fazer aqui, ó, carbonos que tem uma duplinha, esses carbonos aqui, ó, todos têm dupla ligação, então eles não têm esse carbono aqui, ó, esses carboninhos aqui, todos têm dupla ligação, então não são carbonos quirais, são aquirais. Ok? Bom, para essa aqui, para a letra E, ela ser a questão incorreta e a gente marcar ela, porque a UFT quer a questão incorreta, eu quero saber se ela tem 5 anéis heterocíclicos, sendo 3 deles aromáticos e um anel dioxano. Grava aí, meu jovem. Di é 2. Ano. Aí é aniversário dele, Sandro. Não. Ano quer dizer que só tem ligação simples. E o prefixo ox é que vem de carbonila, certo? Então vamos lá. 5 anéis heterocíclicos. Cara, ele tem aqui, ó. Ele tem um anel benzeno, 2 anéis benzeno, 3 anéis benzenos. Beleza? Os anéis benzeno não são heterocíclicos. Agora, ele tem aqui esse anelzinho aqui, que não é, ou essa cadeia fechada, que é heterocíclica, porque entre os carbonos eu tenho um heteroátomo. Mas 5 cadeias fechadas heterocíclicas. 5? Tem não. 5 não. Certo? 3 deles são aromáticos, tá ok. E um anel dioxano também tá ok. Onde é que está esse dioxano, Sandrão? Aqui, ó. Esse cidadão aqui é um dioxano, né? Aliás, oxano é carbotila, né, que eu falei. Então, só corrigindo, o, o oxano é uma cadeia, né, com 6 e um éter. O dioxano são 2 éteres. Sandra, mas você falou que era cetona. Só confundi aqui rapidão que quando você tem uma cadeia mista, quando você tem uma carboxila, o prefixo é oxo, certo? Quando chegar em cadeias mistas, a gente vai aprender isso aí. Então, eu tenho um dioxano porque eu tenho 2, realmente está certo aqui. Qual foi o erro da questão? Foi os 5 anéis heterocíclicos. Na verdade, só tem 2. Então, esse aqui é a letra que é incorreta, letra D. Questão número 3 do nosso material, ainda em funções orgânicas, UFT, transferência 2003 e 2, que fala o seguinte: 2 antibióticos muito utilizados
atualmente são os cefalosporina C e a tetraciclina. Suas estruturas multifuncionais são mostradas abaixo, certo? Nestas moléculas, respectivamente, são encontradas as seguintes funções orgânicas. Então vamos começar a brincadeira aqui, ó. Cada vértice é um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, aqui, não é isso aí? Todas essas vértices que não têm um outro símbolo químico, ele é um éter, né? Desculpa, é um carbono. Então vamos começar aqui, ó. Nitrogênio ligado a carbono. Isso aqui é uma amina, ok? COOH e seu grupo carboxila. Isso aqui é um ácido carboxílico. Que a gente pode fazer isso aqui também, ó, é carbonila com a hidroxila, por isso que faz o grupo carboxila, certo? Aí aqui eu tenho um nitrogênio ligado a carbonila. Nitrogênio ligado a carbonila é uma amida. Não confunda amida com amina, certo? De novo, aqui, ó, eu tenho uma carbonila entre carbonos. Carbonila entre carbonos é uma cetona, certo? De novo aqui eu tenho o grupo carboxílico, é um ácido carboxílico. Aqui apareceu um cara novo, que é o enxofre entre oxigênios. Isso é um tio composto. O que é um tio composto? É quando você tira o enxofre e quando você tira o oxigênio e coloca o enxofre. Por exemplo, o que caracteriza um álcool? O álcool ele tem o OH ligado a um carbono saturado. O que caracteriza um éter? Oxigênio entre carbonos, certo? Então, se no lugar desse oxigênio e no lugar desse oxigênio eu colocar um enxofre, aí eu passo a ter aqui um tio álcool e aqui eu passo a ter um tio éter. Então, tio composto, tio éter é quando você tira o oxigênio e bota o enxofre. Aí você tem os tio compostos. Então, esse aqui é um tio éter. Agora aqui tem esse carinha aqui, ó, que é OCOCH3. Essa estrutura a gente pode desenhar da seguinte maneira, lembrando que o oxigênio está fazendo uma ligaçãozinha com esse carbono aqui. Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um carbono ligado a um oxigênio, que está ligado a outro carbono e outro oxigênio. Não tem como esse oxigênio estar aqui. Por quê? Porque esse oxigênio não pode estar aqui, porque está ligado a um carbono, e aí com isso obriga o carbono a fazer duas ligações. O carbono não faz duas ligações, o carbono faz 4 ligações. Então o jeito correto de desenhar isso aqui é assim, ó, escrever, né? Esse carbono está fazendo dupla com oxigênio, aí beleza. E aqui você tem um CH3, ou seja, esse grupo COH, CO é uma carbonila. Anota aí, viu, meu fera? Vá anotando. Pronto. Agora, isso aqui tudo junto, oxigênio entre carbono e carbonila, isso aqui é um éster. Éster. Bacana? Vamos para debaixo aqui agora, ó. Cada vértice é um carbono, exceto as vértices que eles colocaram algum grupo substituinte, né? Então, cada vérticezinho aqui é um carbono. Então, vamos começar pelo lado de cá agora, ó. Nitrogênio ligado a carbonila. Lembrando, carbonila é o carbono com oxigênio. Então, eu tenho aqui uma amida, certo? Apareceu um grupo funcional aqui bacana agora, ó. OH ligado a um carbono que tem uma dupla. Ah, Sandrão, quando tem simples é álcool, e quando tem dupla é enol. Não é porque você não entendeu, não. Foi Não, é porque enol. É de dupla.
Aqui eu tenho agora um nitrogênio ligado a carbono, já que cada vértice é um carbono, então eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Que função é essa, Sandrão? Amida. Amida. Ou desculpa, amina. Isso é uma função amina. Vamos para aqui, para baixo agora aqui, ó. Carbonila, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, né? Então isso aqui é uma cetona. Agora eu tenho aqui grupos repetidos, né? Oxigênio ligado a um carbono saturado. Eu tenho um álcool. Então isso aqui é um, esse cara aqui é um álcool. Eu tenho aqui também, ó, OH ligado ao anel benzeno, que a gente já conhece, é o fenol. Eu tenho aqui um outro OH ligado a um carbono saturado, ou seja, só tem ligação simples, é outro álcool. Eu tenho outro álcool aqui, certo? Eu tenho aqui de novo uma cetona, que é a carbonila entre carbonos. Então, é uma cetona. E aqui de novo eu tenho um enol, que é o oxigênio ligado a um carbono que tem uma dupla. Observe que esse ciclo aqui não tem três duplas, né? Então não é um benzeno, então ele não é um fenol, ele é um, esse carinha aqui, ele é um enol, certo? Se a gente for analisar aqui, mediante o que a gente fez, quais as funções encontradas aqui? Vamos ver. Nós temos amina? Temos. Nós temos ácido carboxílico? Temos. Nós temos amida? Temos. Nós temos cetona? Temos. Temos tioéter? Temos. Temos éster? Temos. Temos fenol? Sim. Tem álcool? Tem. Álcool? Tem. Tem cetona? Tem. Tem enol? Tem amina e tem amida. No caso, respectivamente, né? Então vamos lá. Na primeira, eu tenho amina. Ok. Eu tenho ácido carboxílico. Foca aqui no cefalosporina, C. Eu tenho ácido carboxílico, eu tenho amida, eu tenho cetona, eu tenho tioéter e tioéster. Certo? Beleza? E na outra eu tenho fenol, foca agora na tetraciclina. Eu tenho fenol? Tenho. Tenho álcool, fenol. Tenho cetona? Tenho. Tenho enol? Tenho. Tenho amina? Tenho. Tenho amida? Tenho. Letra A é a verdadeira. Questão número 4, ainda de funções, né? UFT Transferência 2023-1, que fala o seguinte: a omaveloxolona é um derivado semissintético do produto natural ácido aleanoico. Ela vem sendo investigada para uso terapêutico em doenças crônicas e patologias, tais como diabetes tipo 2, melanoma, hipertensão arterial e pulmonar, entre outros. A estrutura molecular da omaveloxolona, eita, nome difícil. Bota o nome do filho de vocês aí, ó, da FIA. Sobre essa estrutura molecular, assinale a incorreta. Mas a UFT gosta desse negócio de incorreta, né, menino? Vamos ver aqui. Eu já posso até começar a identificar aqui as funções para a gente ver, né? Então vamos lá. Apareceu um grupo novo aqui que a gente não tinha falado ainda. O grupo N ligado a C. Isso aqui é o grupo nitrila. Nitrila. Observação do tio Sandão para você. Quando você tem um carbono ligado a CN é uma coisa. Carbono ligado a NC é outra. É não, Sandrão. É. CN é o nitrila. O NC é o isonitrilo. Então, nesse caso aí, é a nitrila.
certo? Aqui, ó, eu tenho de novo uma carbonila entre carbonos, né? Cada vérticezinho aqui é um carbono. Que função é essa? Cetona. Aí o resto tudo é carbono, então tem aqui, ó, hidrocarbonetos, tal, beleza. Aí eu cheguei aqui nessa aqui de novo, ó. De novo uma cetona, carbonila entre carbono. Então de novo uma cetona. Aí eu venho aqui de novo, vendo as minhas vérticezinhas, colocando meus carbonos, né? Aí eu, opa, me deparo aqui, ó, carbonila. E aí, ligado a essa carbonila, eu tenho nitrogênio, ó, carbonila e eu tenho nitrogênio. Carbonila e nitrogênio, isso aqui é uma amida. Então, você olhando aqui, você já mata que é a letra C, já que eu quero a incorreta, né? Por que, Sandrão? Porque ele fala que possui uma amina secundária, nem a amina tem na estrutura. Certo? Com certeza possui carbonos sp3, sp2 e sp, que eu vou lembrar aqui agora. Então, eu tenho carbono pode ter apenas ligação simples, carbono pode ter uma dupla, né? Ou o carbono pode ter uma tripla ou duas duplas, não é isso aí? Então, o carbono que tem apenas ligação simples, sua hibridação é sp3, o que tem uma dupla é sp2 e o que tem tripla ou dupla ou duas duplas sp. E isso aqui, ó, foca no Sandrão aqui, que é chuchecho. Eu tenho um carbono com a tripla, então hibridação sp. Eu tenho carbonos com duplas, sp2, e tenho carbonos apenas com ligações simples. Um monte aqui, né? E sp3. Então a primeira está correta. Possui 7 carbonos quirais, aí a gente ia ter que fazer. A gente ia ter que fazer aqui contar os carbonos quirais e forma ligação de hidrogênio, ponto de hidrogênio. Lembre, para fazer ponto de hidrogênio, eu tenho que ter o famoso H-FON. O que é o H-FON? É a interação entre o hidrogênio de uma molécula com o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Ou seja, eu posso fazer, pode formar ligações de hidrogênios intermoleculares, ou seja, fora da molécula? Sim, pode. Olha aqui, ó. Eu tenho bem aqui, ó, um nitrogênio ligado a hidrogênio, né? Pode fazer sim um H-FON. Ou esse hidrogênio que está ligado ao nitrogênio pode fazer, ou esse nitrogênio pode fazer. Certo? Beleza? Então, aí você não precisa nem contar os carbonos quirais para acertar essa questão. Questão agora de funções orgânicas oxigenadas, são aquelas que têm oxigênio, né? Questão 1 do nosso material, uma questão do FT de 2015. Ele fala o seguinte: a gasolina fornecida comercialmente por uma empresa estatal do nosso país possui o teor de álcool 27%. O etanol adicionado à gasolina apresenta qual fórmula molecular? Então vamos lá. Etanol. Esse prefixo aqui, et, já indica a quantidade de carbonos. Então aqui eu tenho 2 carbonos, certo? O an indica que ele só tem ligação simples. E o ol vem de álcool. Álcool. E o que caracteriza um álcool? O OH. Olha que macetão. OH. É ridículo, mas funciona. Então, se eu fosse desenhar uma molécula, eu ia procurar uma molécula que tem 2 carbonos, 1, 2, com apenas ligação simples entre esses carbonos e um OH ligado a eles. Pronto, aí o resto agora eu completo com hidrogênio.
O carbono da esquerda tem uma ligação, para 4 faltam 3. O segundo carbono tem 2 ligações, para 4 faltam 2. Qual é o cara que mais se parece com esse cidadão aqui? É a letra A, CH3, CH2OH. CH3, CH2OH. Bacana, meu fera.